Momento devocional Vida Nova, com o pastor Fernando Freitas. Já estou cansado de ficar à toa. Quantas vezes eu já ouvi isso nas últimas semanas? Alguém me disse que nunca pensou que um dia falaria isso. Cansar de ficar à toa, cansar de fazer nada. Essa pessoa me dizia assim, que a gente passa o ano todo planejando tirar férias para ficar pelo menos umas 2 a 3 semanas de papo pro ar, barriga pro ar, sem pensar em nada, literalmente à toa. Mas nunca pensei que eu iria cansar de ficar à toa. É interessante como a gente cansa das coisas, não é verdade? A gente cansa de trabalhar, a gente cansa de ficar à toa, a gente cansa de passear, a gente cansa de ficar em casa, a gente cansa de estudar, a gente cansa de ler livros, a gente cansa de ver televisão, a gente se cansa de ouvir os outros falar, a gente se cansa de falar, a gente cansa de fazer coisas. O cansaço físico, o cansaço mental são realmente duas coisas que vêm sobre todas e quaisquer pessoas, sem quaisquer distinções. E quando o cansaço vem, há duas alternativas. Ou nós lutamos contra o cansaço e esforçamos, fazemos duplo esforço sobre o corpo, ou nós paramos para descansar. Bom, quando nós paramos para descansar, nós renovamos as forças, nós renovamos a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de refletir, nós descansamos o corpo, dando oportunidade do músculo se recuperar, o fôlego voltar, recuperamos o ânimo. Agora, quando a gente luta contra o cansaço e a gente quer vencer o cansaço, como se isso fosse possível, o que nós conseguimos é sobrecarregar o corpo, sobrecarregar os músculos e sobrecarregar a mente. E de tal maneira que as pessoas chegam àquilo que comumente nós chamamos de estafa, chega-se ao stress, ou mesmo chega-se ao burnout. E hoje em dia, tantos profissionais, principalmente os profissionais da saúde, estão com burnout. Estão tão cansados mentalmente, tão cansados fisicamente, tão estressados, que quase já não conseguem pensar direito, e de tão cansados, não conseguem dormir direito. Nós só não podemos cansar de uma coisa: cansar de fazer o bem. É possível cansar de fazer o bem? Há um texto na Bíblia escrito pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 9, que diz: não nos cansemos de fazer o bem. Ora, se a própria Bíblia nos exorta, nos aconselha, nos anima a não cansar de fazer o bem, é porque a Bíblia reconhece que há pessoas que podem se cansar de fazer o bem. Pode se cansar por várias razões. Pode se cansar porque realmente cansou. Mas pode cansar também porque recebeu tantos reveses, tantas dificuldades, recebeu tantos nãos em troca que acabou se cansando de fazer o bem. E quando a pessoa se cansa de fazer o bem, o seu estresse psicológico já chegou no nível alto. Ainda que a pessoa não sinta, ainda que a pessoa não seja capaz de reconhecer isso por diversas razões, uma porque talvez não saiba, ou porque realmente não quer admitir, mas quando as pessoas se cansam de fazer o bem, o seu nível de cansaço, o seu nível de estresse, o seu nível de burnout já chegou a um nível alto, e o que é pior, o nível de insensibilidade. Cansar de fazer o bem talvez seja um dos piores cansaços que alguma pessoa possa sentir ou possa vir a ter. Por causa disso, o Senhor Jesus Cristo, conforme a narrativa do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, reconhecendo que o cansaço é real, tanto o cansaço mental, físico, o cansaço de fazer o bem, o cansaço de atender as pessoas, o cansaço em geral, independente de qual seja a razão, qual seja a motivação, mas o Senhor Jesus Cristo, que conhece muito bem a nossa mente, conhece muito bem a nossa alma, conhece muito bem o nosso coração, nos conhece por inteiro, porque Ele vê o que
ninguém vê, nem mesmo nós vemos, ele vê o nosso interior. O Senhor Jesus Cristo vendo os seus discípulos, se dirigindo a ele, como eu estou dirigindo a você, e a Bíblia nos dirige a nós, ele diz assim: vocês estão cansados, eu sei disso. Por causa disso, venham até mim todos os que estão cansados, todos os que estão carregando um peso enorme sobre suas costas, todos aqueles que estão sem ver uma luz ao fim do túnel, sem ver uma solução para a sua situação, sem ver como descansar deste cansaço. Venha até mim, diz Jesus, e eu vos aliviarei, é a palavra dele. Quer dizer, ele vai nos aliviar deste peso, ele vai nos aliviar desse cansaço. Mas o texto não para aí. Nessa consolação de Jesus em dizer: venham a mim, eu vou atender vocês, venham a mim, eu vou tomar vocês, venham a mim, eu não vou te decepcionar, venha a mim, fala comigo, eu vou te ouvir, venha a mim, se aconchegue a mim, venha até mim, eu vou te aliviar. Mas o texto continua dizendo assim: e achareis descanso para as vossas almas. Este é o pior cansaço que alguém possa ter, o cansaço da alma. Quando por diversas razões você simplesmente desiste de viver. Ou se não chegou ao ponto de desistir de viver, chegou ao ponto de perder a graça de viver. É aquele sentimento que quando você acorda, você pensa: é a mesma mesmice de todo dia. Vai ser a mesma coisa, levantar, sair, trabalhar, voltar. É um peso enorme que você está carregando. É uma carga que quase você não consegue suportar. Por isso, infelizmente, muitos acham a solução no suicídio, ou acham a solução em abandonar a família, ou acha a solução de se trancar no quarto. O cansaço da alma é o cansaço que sufoca, é o cansaço que só te leva ao desânimo. Se você se encontra nessa situação, lembre-se da palavra de Jesus Cristo: venha até mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E a promessa de Jesus é: não somente eu te aliviarei, como achareis descanso para as vossas almas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa verdade da sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque só no Senhor encontramos ânimo. Só no Senhor encontramos a maior de todas as razões para se viver. Deus abençoe a cada um dos que estão me ouvindo nesse momento. A todos que porventura se encontram em desânimo, a todos que se encontram fechados no seu coração e na sua mente e na sua alma. Traga graça, Senhor, sobre cada um deles. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este foi o seu momento devocional Vida Nova, com o pastor Fernando Freitas.